importante quando nós fazemos essas reuniões, né? Principalmente online, porque você possui contato com muitas outras pessoas, né? Isso é ótimo, isso é muito bom. Como a Cláudia já me apresentou, eu me chamo Francisco Gabriel, eu tenho 18 anos, eu sou natural de Altamira, Pará, um paraense vivendo aqui no Mato Grosso, Sinop, há 5 anos, e eu louvo a Deus pela grande maravilha de vir aqui compartilhar também um dos grandes capítulos do livro Ciência do Bom Viver, de Ellen White, que como vocês, né? E ele é muito bom, maravilhoso, e vai abordar temas, assim, realmente incríveis. Eu lendo o capítulo, eu confesso que realmente eu gostei muito, porque eu amo natureza. Gente, desde pequenininho, eu amo natureza. E mesmo eu sendo de cidade, né, eu sempre aceito os convites para estar indo às escolas missionárias, indo a sítios, né, porque é um ambiente em que eu encontro Deus, e realmente é isso que acontece. Ah, faz pouco tempo, mês passado, eu estive também no projeto de missões, aí em São Francisco do Goiás, e foram momentos muito bons, né, Cláudia? Cláudia pode confirmar, foram momentos muito bons. Produzimos algumas músicas também, e Deus tem trabalhado naquele vilarejo, naquela cidadezinha bem pequena. E é tudo por meio da natureza, né? E quando nós vamos contemplar um pouquinho mais, agora adentrando no capítulo 19, de Ciência do Bom Viver, de Ellen White, ela vai explanando uma incrível, ou melhor dizendo, um incrível método de Deus para com o ser humano. Eu gosto de dizer que são um dos melhores métodos que Deus utiliza para alcançar o coração do ser humano. E antes de começar, eu não vou me demorar muito, porque às 8 horas eu vou ter uma outra reunião com a igreja, a qual eu participo. Então, vou ser muito breve. Eu também vou abrir bastante espaço também para comentários, aqueles que quiserem comentar. E aqueles que levantarem a mãozinha também, eu não estou vendo muito aqui, mas, Cláudio, tu vai estar vendo aí, qualquer coisa, só abre o microfone, pode me interromper e dizer quem está interessado em comentar ou perguntar também qualquer coisa. Esse capítulo, eu o dividi em algumas sessões, em tópicos, né? O capítulo ele pode ser dividido em 5 tópicos. E o primeiro tópico, ele vai tratar a respeito de um livro aberto de Deus. A natureza não é apenas um cenário, mas ela é uma ferramenta didática de Deus. E ele apresenta um plano totalmente original. Que plano é esse? Deus, Ellen White, ela vai começando a abordar a situação dos nossos primeiros pais, né? Ali no primeiro parágrafo, diz o seguinte: o Criador escolheu para os nossos primeiros pais o ambiente que mais convinha à sua saúde e felicidade. Não os colocou num palácio, nem os rodeou dos adornos e luxos artificiais que tantos lutam hoje em dia por obter. Mas Deus os colocou em íntimo contato com a natureza, em estrita comunhão com os santos entes celestiais. Esse era o plano original de Deus. Deus ele escolheu originalmente o Jardim do Éden como o lar da humanidade. E o contato com a terra, então, a terra eu digo forma física, né, natureza de Deus, é a parte da nossa essência. Se vocês forem com base em pesquisas científicas, todo o nosso corpo é composto de nutrientes e de partes essenciais da terra. Ferro, zinco, cobre, magnésio. Você, entre aspas, é como se fosse um metal ambulante, uma terra ambulante. Realmente foi feito do barro. E ali Deus soprou nos fôlegos, ou no pulmão ali, o fôlego da vida. Outro ponto subtópico deste tópico, acerca do livro aberto de Deus, que é a natureza se tornou uma forma de revelação. Deus, para o ser humano,
fez com que a natureza se tornasse uma revelação. Através das coisas criadas, Deus criou, nós podemos entender o amor e o cuidado do Criador. Olha que coisa extraordinária. Eu não sei quantos aqui tiveram a experiência não sei quantos aqui moram em sítio, não sei, mas todos nós sabemos. Quando nós caminhamos em meio à natureza e vem aquele vento suave, aquela brisa suave, o que a gente sente? A presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, em experiências próprias minhas, muitas vezes, eu caminhando ali no meio da natureza, eu falava com Deus. Às vezes eu lutava, e muitas vezes, ou se não todas, Deus me respondeu por meio da natureza. É como se fosse uma segunda Bíblia. A Bíblia que nós temos, ela é o primeiro método de Deus. E o segundo método que Deus utiliza como segunda Bíblia é a natureza. E quando nós percebemos isso, nós entendemos que Deus ele é minimamente detalhista. Porque ele vai lá, e aquela pessoa que não tem acesso a essa grande carta de amor, até mesmo os próprios matemáticos vão estudar a natureza matematicamente e vão entender que a natureza reflete totalmente este livro. Reflete totalmente ao milagre que vem a partir deste livro. E com o estudo da criação, da natureza, isso complementa os estudos das escrituras, né? E para finalizar esse tópico, eu separei um trecho que resume perfeitamente essa parte introdutória. Diz o seguinte: as coisas da natureza, esse trecho se encontra no capítulo, são as expressões dos pensamentos de Deus, lidas de modo compreensivo. A natureza é o seu livro de estudos, do qual, em harmonia com as escrituras sagradas, devemos aprender o seu caráter e a maneira de cuidar da sua herança. Amém? Isso é algo maravilhoso. Então, encerrando esse tópico, eu quero abrir também algum espaço se alguém quiser perguntar, tá bom? Pode perguntar, pode abrir um espaço para comentário. Avançando um pouquinho, Ellen White, além dessa parte introdutória, o capítulo, ela aborda, que é a parte maior do capítulo, a natureza como um agente de cura. Sabe disso? A natureza, ela é uma forma que Deus utiliza para a cura. Cura espiritual, cura emocional e cura física. Entende? Um dos pontos fortes que a senhora White traz é a saúde mental e física ligada ao ambiente da natureza. Quando ela faz essa comparação, né, entre os ambientes artificiais das cidades, dos centros metropolitanos, das grandes capitais, e ela faz a comparação com o natural, gente, é absurdamente incrível as coisas que ela traz. O contraste entre o barulho e o conflito dessas cidades e a paz do campo, dela, a senhora White, mediante o Espírito de Deus, consegue tirar lições valiosíssimas. E um dos trechos que eu consegui ler aqui é incrivelmente incríveis, né? É uma redundância. Ele diz o seguinte: as instituições para o cuidado dos doentes. Isso aqui não é só o sanatório, é todo tipo de instituição que preza pelo objetivo de cuidar de pessoas doentes. E doente de todo tipo de doença, viu? Desde a espiritual até a emocional. Seriam incomparavelmente mais bem-sucedidas se fossem situadas fora das cidades. E ouça bem, não é que seja obrigatório ser submetida a ser construída fora da cidade. Ela está dizendo o seguinte: seria incomparavelmente mais bem-sucedidas. Não é que seja uma obrigação ser fora da cidade, mas é que
as instituições alcançariam a sua máxima eficiência em seu objetivo, mediante Deus, se fossem construídas fora das cidades. E por quê? Ela diz o seguinte: o quanto possível, todos os que estão procurando recuperar a saúde se devem colocar num ambiente campestre, onde possam fruir os benefícios da vida ao ar livre. E ela explica: a natureza é o médico de Deus. O ar puro, a radiosa luz solar, as flores e árvores, os pomares e vinhas e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são saudáveis e vivificantes. Irmãos, me diga se isso não é comprovado pela ciência. Quando nós vamos estudar um pouquinho mais a medicina agora tradicional, nós percebemos que ela não aborda muito isso. Por quê? Quando nós concentramos as pessoas dentro das cidades metropolitanas, o serviço por saúde aumenta. A medicina atual hoje sabe se todas as pessoas vivessem em uma vida campestre, não haveria tanta procura por médicos. E ela sabe muito bem disso. Sabe muito bem. Você vê muitas pessoas falando aí que a cura para várias doenças, gente, cura do diabetes, recuperação de câncer, não vou dizer cura do câncer, mas eu vou dizer recuperação do câncer. Todas as pessoas que construíram o objetivo de viver uma vida campestre melhoraram em muita porcentagem a sua vida pessoal. Tanto a saúde física, como a saúde emocional e espiritual também. E ela aborda acerca da recuperação dos enfermos. Ela vai citar: todos os médicos e enfermeiros devem estimular os seus pacientes a estar demoradamente a vida campestre. O capítulo ele vai destacar, então, que todos esses benefícios da vida do campo são agentes curativos de Deus, que restauram o corpo e a alma, além também de ter uma paz mental, até mesmo uma paz espiritual com Deus. Como o contato com o verde acalma os nervos e dissipa toda a depressão e a ansiedade. E um trecho também que vai resumir todo esse tópico acerca de uma natureza como agente de Deus, agente de cura, é o seguinte: para os enfermos, muito melhor seria do que qualquer benefício que a riqueza lhes possa proporcionar é ter o céu azul sobre a cabeça, a relva verde sob os pés, e entre eles o ar puro das flores. Onde quer que se voltem, podem contemplar as obras de Deus, podem beber as águas vivas, respirar o ar puro e revigorante, e ver também a glória de Deus na terra e no céu. Quando eu estive lá no projeto de missões, a Cláudia sabe quanto é bonito, né, o espaço lá. Gente, nascer do sol e o pôr do sol é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas, porque existem muitas coisas lindas que eu já vi na minha vida. Quando nós estamos ali, na época, a gente estava em 21 dias de oração. A gente acordava todos os dias e às 4 horas da manhã a gente orava. E depois da oração a gente ia fazer o nosso culto. Quantas vezes ali eu saí de uma oração e fui fazer o meu culto com os raios solares da manhãzinha, assim, batendo no meu rosto. Eu lendo a Bíblia, assim, olhando, assim, as paisagens e dizendo: Senhor, o Senhor é imenso. Aquilo ali, irmãos, nunca vai sair da minha cabeça. Nunca vai sair a concepção que eu tenho de que Deus vai preparar algo muito melhor lá no céu e depois na terra renovada. Isso é como se fosse uma esperança e uma revigoração para os nossos sofrimentos aqui na terra.
Quando nós vivemos uma vida muito agitada, que é a da cidade, e eu digo e repito, não estou dizendo que é obrigação nós sairmos das cidades, mas é o plano ideal de Deus nós sermos o campo onde nós estivermos, na cidade e fora também. Nós devemos cultivar uma vida campestre onde nós estivermos. Por quê? Deus entendeu que mediante a natureza, primeiro, ele mostra o seu caráter a nós. É mais fácil, é muito mais fácil eu ter acesso e conexão mais íntima com Deus na natureza do que no barulho ensurdecedor da cidade. E é muito mais fácil eu entender o plano completo da salvação. Deus entendeu isso. Deus entendeu isso. A gente finaliza, então, o segundo tópico, como a natureza sendo um agente de cura de Deus. Se alguém tiver um comentário, por favor, pode ligar a câmera, na verdade, o microfone, né, e falar, sem problema nenhum. Terceiro tópico. O terceiro tópico que o livro aborda são acerca de lições espirituais que a senhora White, inspirada por Deus, ela tira do ciclo, então, da vida na natureza. Né? Aqui nós podemos focar nas analogias que a senhora Ellen usa para o crescimento cristão. Ela começa a comparar a natureza com a elevação do crescimento cristão. A semente e a fé, o milagre da germinação, que ela aborda, ilustra como a palavra de Deus pode crescer no coração humano. E é tão bonito quando você contempla as plantações que você faz no campo, ou até mesmo se você não tem sítio, na cidade mesmo, ali na terrinha que você tem no quintal de casa, tu pode tirar essas lições. Quando nós plantamos alguma sementinha, a gente espera ansiosamente para que ela nasça uma germinação, para que ali surja uma germinação. E quando a plantinha nasce bem verdinha, ali de uma forma muito bela e linda, ela guarda um potencial de ser uma grande, quando nós plantamos sementes frutíferas, de ser uma grande árvore que possa dar frutos. E ela utiliza essa ilustração como a palavra de Deus que pode crescer no coração humano. Olha como é lindo. Da natureza, a gente tira lições espirituais da vida. E ela fala excentricamente, gente, todas as vezes que vocês possuem a oportunidade de estar em meio à natureza, trabalhando em meio à natureza, ou até mesmo em a vida cotidiana, tirem lições espirituais. Tirem lições espirituais. Porque ali, nas pequenas coisas, nas simples lições, que você vai a cada dia alimentando a sua fé. Claro, pela manhã, a gente tem um alimento bem sólido, que é a palavra de Deus. Mas ao longo do dia, a gente precisa sempre estar alimentado, bebendo a água da vida. E essas pequenas lições são a água da vida. Por meio do Espírito, que vai plantando e semeando os nossos corações. Ela também aborda acerca de uma dependência gigante que nós temos de Deus. Assim como a planta, ela depende do sol e da chuva, nós dependemos do Espírito Santo todos os dias. E isso é tão incrível que por meio da natureza isso é claro. Existe um outro trechinho do capítulo, eu vou ler rapidinho, diz o seguinte: quão aprazíveis para os enfermos cansados da vida da cidade, do ofuscante clarão de muitas luzes e do ruído das ruas, são o sossego e a liberdade do campo. Com que sofreguidão ou com que ansiedade se volvem eles para as cenas da natureza? É como se eles estivessem ansiosamente querendo estar às cenas da natureza. Com que prazer se sentariam fora para furir a luz solar e respirar o perfume das árvores e das flores? Há vivificantes propriedades no bálsamo do pinheiro
na fragrância do cedro e do abelo. E outras árvores também têm propriedades curadoras. E realmente, isso é incrivelmente surreal, porque quando nós vamos estudar acerca das plantas, cada planta que Deus criou possui suas propriedades. Quando nós estávamos lá no projeto de missões, né, Cláudia? A gente estava fazendo um detox. Gente, e que detox, viu? Foi muito bom, né, Cláudia? Foi muito bom. Porque ali, e foi detox só com coisa da natureza. E o detox é isso, né? É uma limpeza que você faz em seu corpo mediante a natureza. E por que isso acontece? Porque Deus fez com que nós fizéssemos parte da natureza. Porque a natureza é uma criação divina. Entende? E por meio dessa criação divina, Deus, ele fala a nós, filho, eu estou contigo. Em qualquer situação da tua vida, se tu está enfermo, se você está necessitando de uma cura, eu estou aqui. Não me personificando na natureza, mas utilizando a natureza como meio. É assim que Deus utiliza a natureza. E agora que vem uma curiosidade muito, muito legal, que ela traz o seguinte, um trecho aqui, um parágrafo posterior. Em caso de doença crônica, nada influi mais para o restabelecimento da saúde e felicidade do que viver no meio das atraentes cenas do campo. Aí, os mais enfraquecidos enfermos podem sentar-se ou estar deitados à luz do sol ou à sombra das árvores. Basta-lhes levantar os olhos para verem sobre si a folhagem magnífica. Uma suave sensação de repouso e alívio os envolve quando ouvem o murmúrio da brisa. Os espíritos abatidos revivem. As forças que se esgotam se refazem. E inconscientemente o espírito inunda-se de paz. E o pulso febril torna-se mais calmo e regular. E à medida que os doentes se fortalecem, vão se aventurando a dar alguns passos para colher delicadas flores, preciosas mensageiras do amor de Deus à sua família sofredora neste mundo. Gente, pequeníssimas flores podem ser uma das maiores mensagens que Deus pode utilizar para um doente. Um doente pode pensar, nossa, quão grande Deus formou essa flor. Quão grande e com veemente desejo e cuidado Deus cuida dessas flores. Imagina eu. E mesmo que eu esteja doente, Deus ele pode me regar com a água do bálsamo da vida, que é o Espírito Santo. E ele pode me renovar, mesmo eu estando doente. E mesmo que eu pereça de uma forma doentia, Deus ele tem uma esperança muito grande lá no céu. Que ele comunica a nós, a sua família, ao seu povo, por meio da natureza. E é assim que ele utiliza, né? E partindo para finalizar um pouco mais acerca do terceiro tópico, missões espirituais, né, no círculo da vida, ela diz o seguinte: a germinação da semente representa o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma figura do crescimento do caráter. Não pode haver vida sem crescimento. A planta, ela deve crescer ou ela vai morrer. Assim como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas contínuo, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Por meio da natureza, Deus nos comunica o seguinte: cresçam na fé. Não estagnem em conhecimentos básicos da fé. Aprofundem-se mais. Peçam por mais luz, peçam por mais água, assim como a planta, ao crescer,
pede por mais luz solar para se fazer a fotossíntese, pede para mais água para que possa crescer e as suas raízes, através do caule, ser alimentada pela seiva, que é o sangue da planta. Assim Deus nos comunica a veemente verdade. Cresçam e começam a crescer na vida cristã. Assim como uma planta também cresce. E, finalizando esse terceiro tópico, Ellen White, ela traz uma poesia, né? Algo muito interessante. Eu não vou lê-la toda, mas essa poesia é uma forma de uma oração, a dizer como grande prazer puro e sem fim é ter Jesus em meu coração, de tua presença encher. Faze-o então constante habitação em meu coração, regendo assim o meu ser. E é algo muito importante para a nossa vida, né? Alguém tem algum comentário? Pode ligar o microfone e comentar, tá? Sem problema. Que nós finalizamos o terceiro tópico. O quarto tópico, então, vai relatar acerca da educação, né, das crianças na natureza. E a natureza são uma das mais influentes, ou melhor dizendo, um dos mais influentes métodos que Deus utiliza para ensinar às crianças o brilho da salvação em Cristo Jesus, né? E ao perceber o quanto isso é grande, a natureza, ela funciona como uma sala de aula, realmente, para os nossos filhos, né? Não somente para os nossos filhos, mas para todos nós, é uma sala de aula. Nela, produz um ensino prático, ao ensinar as crianças, ao verem, por meio da natureza, a mão de Deus, até mesmo naquela folhazinha da árvore, na flor que desabrocha, no canto dos pássaros, tudo as crianças podem entender quem é Deus. Quando você vai até mesmo fazer essa comparação, né, de uma criança do sítio, pega lá uma criança do sítio, vamos pegar o exemplo, criança da cidade e a criança do sítio, a criança do campo e a criança da metrópole. Qual grande diferença a gente percebe? Quem é que vai ter maior raciocínio? Quem é que vai pensar mais? Quem é que vai ser mais inteligente? A gente vê a diferença que é, né? Eu sei porque eu vivo na cidade, né? E eu sei quão grande é diferente as crianças que vivem no sítio e as da cidade. Até mesmo quando você vai conversar com uma criança da cidade, a criança da cidade parece até mais estressada. Você vai iniciar uma conversa e ela é estressada e quer tudo para agora. E a criança do sítio, não, é bem mais tranquila. Às vezes podem ser agitadas, mas essa agitação vai acabando, porque na natureza tu brinca de montão, né? E as crianças sentem o amor de Deus ali. Além disso, além de ter um ensino prático, a criança ela aprende o que é trabalho útil, o que é utilidade. A importância do contato com a terra, a jardinagem, a agricultura, o cultivar a terra, colocar a mão na terra, para desenvolver o caráter, a paciência e a responsabilidade, além de ter uma saúde física excepcional, é muito bom para crianças. E não só para elas. É bom para a gente também. Por isso que muitos, hoje em dia, eu ainda agradeço a Deus porque as nossas instituições educacionais, internatos, são em minha natureza. Ainda assim, né? Eu agradeço a Deus por isso. Em meio à natureza, fora do murmúrio da cidade, nós aprendemos o que é trabalho útil. Eu estudei um ano no Paraguai, em um colégio chamado CADEP, Colégio Adventista do Leste do Paraguai. Irmãos, lá e é estudado totalmente na natureza. Lá nós aprendemos muitas coisas. Eu aprendi a dirigir trator, aprendi a ver como é que se usa uma serra, ferramentas. Ali tem marcenaria também, entende?
tem também ali estabelecimento que você utiliza para consertar materiais eletrônicos também. Gente, tudo isso é bom porque é um trabalho útil. Isso tudo é minha natureza. Na cidade, num ritmo aceleradíssimo, tu não encontra. É só mediante cursos, e às vezes a maioria dos cursos são pagos, né? E além disso, nós temos também uma proteção contra o mal. E um dos versículos que trata muito bem disso é o seguinte: na natureza, nós devemos ser postos em íntimo contato com ela. Em vez de ficarmos confinados entre quatro paredes, nos permitimos ir para os campos e bosques, possamos aprender a ler o amor de Deus nas coisas criadas. Façamos com que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todo mundo, aprendam que Deus provê para todas as criaturas. E Jesus falou em Mateus 6, se Deus cuida até mesmo da comidinha do passarinho, ele vai cuidar de você. Deixem que nós nos familiarizemos com o abrir das flores e o canto dos pássaros, porque ali é tido um dos maiores exemplos de que Deus é amor. De que Deus é amor. Alguém possui algum comentário acerca desse tópico, desse momento? Ok. Aqui vai ser bem breve, nós estamos partindo para o quinto tópico, o último. Ele vai ser a conclusão. Restaurando a visão espiritual. Esse é o nome do tópico. Ali na conclusão, quando Ellen White termina já o seu capítulo, né, capítulo 19, nós encontramos uma das maiores declarações que o capítulo pode trazer. Sob tais influências, muitos entes sofredores serão guiados para o caminho da vida. Os anjos do céu cooperam com os instrumentos humanos, trazendo ânimo, esperança, alegria e paz aos corações dos enfermos e aflitos de coração. Nessas condições, os doentes são duplamente abençoados. Muitos encontram a saúde plena. O passo hesitante retoma a sua elasticidade. Os olhos recuperam o seu brilho e até mesmo a visão. O desesperado por esperança adquire nova esperança. O rosto abatido ganha expressão de alegria. Os acentos lamentosos da voz dão lugar a acentos de júbilo e regozijo. Recuperando a saúde física, homens e mulheres ficam mais aptos a exercer aquela fé em Cristo que assegura a saúde da alma e a saúde da vida espiritual. Há inexprimível paz, alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. E ela termina, antes da poesia, com um salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esses são os métodos, ou melhor, um dos maiores métodos que Deus utiliza ao seu povo. Aqueles que tiverem a oportunidade, eu suplico, corram à natureza. Se você está aflito, corram à natureza. Se você vive na cidade, mas na cidade tem uma reserva florestal, aqui na minha cidade tem um parque florestal. Eu chamo de refúgio da liberdade. Ou melhor, o lugar de refúgio. É porque é ali onde eu tenho
o meu maior encontro com Deus. É ali. Não tem outra. E mesmo que não tenha oportunidade, entenda, Deus estará contigo. Mesmo que tu andes pelo vale da sombra da morte, Deus fala, eu estou contigo. Eu só preciso que tu faças uma coisa. Só uma, meu filho. Que tu escolhas o caminho da vereda da minha justiça. Irmãos, nós devemos entender. É a nossa escolha que determina o nosso destino. Que determina como Deus ele vai aplicar o seu plano a nós. Deus ele não pode forçar o seu plano a um molde que nós não aceitamos. Mas mediante a nossa aceitação, mediante a nossa escolha diária, nós podemos ver o céu aqui na terra. Aqui na terra. E não só isso. Você pode ajudar outras pessoas a serem curadas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente quando nós nos relacionamos com Deus em meio à natureza. E para encerrar, eu leio um último trecho. Em meio às cenas da natureza, o coração se torna sensível à voz de Deus, ao passo que a natureza lhe fala do seu amor. O espírito se acalma e a alma se eleva a Deus em adoração e louvor. A mente se fortalece e o caráter se enobrece. Deus, ele é grande, muito grande em amor. E mesmo que nós não tenhamos a oportunidade, Deus nos salva pelo seu amor. E é demonstrado em todo lugar da natureza. Mesmo que não tenha natureza, ele nos revelou em sua Bíblia, em sua palavra. E isso foi que Ellen White, inspirada por Deus, nos trouxe nesse capítulo 19. O agir de Deus em meio à natureza. Muito bom. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar ligados a Deus todos os dias da nossa vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Entrego nas tuas mãos, Cláudio. Amém. Muito obrigada, Francisco. Eu gostaria de pedir que fizesse uma oração para encerrarmos. Você poderia fazer uma oração final? Cláudio, eu posso fazer. Eu acho que, na verdade, eu mesmo que deveria fazer. Então, vamos lá, gente. Aqueles que puderem, eu vou ajoelhar-me aqui. Aqueles que puderem se ajoelhar também. Oremos. Grandioso e amado Deus. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de entender que o Senhor nos ama muito e que, mediante, ó Pai, o teu poder, a manifestação do teu poder, a revelação, Senhor, da tua graça mediante a natureza, eu sei que o Senhor nos revela de todas as formas que o Senhor Deus era amor. E obrigado, Senhor, por isso. Que o Senhor seja louvado e que seu santo nome possa estar sempre diante do nosso coração. E que possamos louvá-lo, possamos escutar